Paz, meus irmãos, abençoe na graça, na comunhão de Cristo. Estamos uma tarde abençoada pela glória de Deus, uma semana repleta de bênçãos do Senhor. E eu tenho um versículo bíblico aqui, abençoado, ao qual Deus tem falado em meu coração. E tudo que o Senhor nos passa, nós temos que passar, irmão, senão se tornará em perda. Deus tem falado muito forte comigo hoje, neste dia, em Lucas capítulo 22, e o versículo 36. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, vende-a e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Amados irmãos, que versículo bíblico. Eu entendo aí que hoje Deus fez me perceber, e é verdade, que há 2 tempos na vida de um cristão na face da terra. Há o tempo de teoria de Deus na minha e na tua vida. Tu vai ver só como Cristo andou 3 anos com os discípulos na teoria, ensinando eles na teoria, né, a respeito das perseguições, e eles não conseguiam ver isso. A perseguição dos fariseus ele via, mas não via como um ato espiritual, não via como um ato a ponto de morte espiritual, eles viam como se fosse uma morte somente da carne. Jesus não pode estar no lugar porque ele teria que morrer, mas Jesus não, Jesus via o espiritual, a morte não só aqui nessa terra, mas a morte espiritual que é para a vida eterna. Ou nós vamos para a vida eterna, ou nós vamos para a morte eterna. Mas Jesus ensina que na primeira ida dos discípulos a fazer a missão, em Lucas 9, Lucas 10 ou Mateus 10, não me falha a memória, vai falar que os discípulos foram para a missão sem nada, sem alforje, sem alimento. Onde eles iam, eles comiam. Onde eles iam, tudo que colocavam diante deles, eles comiam. Tudo que abençoava dele, eles pegavam. E era a alegria do coração deles. Tu vai ver que no final do versículo, no final da missão deles, vai dizer que eles se alegraram. Chegaram para o Senhor, Senhor, até os demônios no sujeito. Jesus disse para eles, não fique feliz somente por isso, mas fique feliz para o nome o vosso nome está escrito lá nos céus, no livro dos céus, que era para salvação. Agora Jesus está falando que o pastor seria ferido e as ovelhas ficariam desgarradas, a ponto de simplesmente que o mundo espiritual iria ser uma guerra tremenda, a ponto de eles abandonar o mestre, até abandonar, porque Jesus falou que vocês me abandonaram, vocês vão me abandonar, mas se levantou, né, Pedro, e disse, Senhor, eu vou contigo até a morte, eu não vou te abandonar. Jesus fala para Pedro, Pedro, o diabo pediu para te andar, mas eu roguei ao Pai para que mal nenhum te aconteça. Quando tu te converteres, vai e ensina os teus companheiros. Amados irmãos, nesta hora, onde Jesus estava falando para os discípulos, agora eu vou ser contado com os malfeitores, e por eu ser contado com os malfeitores, vocês também serão malfeitores. Aonde vocês passar, as pessoas vão começar a julgar vocês. Neste período de tempo, onde os discípulos estavam com Cristo 3 anos indo para a missão, era apenas uma experiência no material diante de Deus, que eu não deixaria faltar nada, mas agora seria uma luta e uma guerra, uma perseguição por causa de Cristo. Eles iriam pregar a palavra de Deus e não seria tão alegre que os demônios sujeitar, não. Os demônios iam vir com tudo através de pessoas para os matarem. Então há 2 tempos, o tempo que Deus coloca, na teoria, e o tempo que Deus coloca na prática. Neste período onde Jesus disse, pegai a espada, ele está falando espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vendam a capa, vendam tudo que vocês têm e adquirem a palavra de Deus, adquirem a espada de Deus para lutar contra as trevas. Mas Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a palavra de Deus, contra a espada de Deus, e o nome do Senhor será glorificado. Então há 2 tempos,
E a gente vê muitas pessoas hoje, até mesmo do tempo de teoria, se inchando. Não passou a prova diante de Deus ainda. Não teve que experimentar ainda as guerras, as perseguições de Satanás, a ponto de passar morte todo dia, até a noite, saber se vai morrer ou não vai morrer, né? Na prática, tem muita gente aí se inchando. Nos púlpitos dá pra ver que estão na teoria. Mas quando vem a prática, ai, ai, ui, ui, é nessa hora da prática que é revelado a nossa vida diante de Deus. É nessa hora da prática eu sei que pode ser que a gente acabe até negando o Senhor, mas o Senhor não vai nos desamparar, o Senhor não vai nos deixar nos perecer, o Senhor vai nos guardar como ele guardou Pedro, e o nome dele foi glorificado. Então, amado irmão, vê o tempo que você está. Se você está na teoria, glorifique a Deus e ande humildemente contra Deus. Se você está na prática, então continue na prática, porque o Senhor está fazendo você granjear almas e o nome do Senhor será glorificado e muito fruto você está dando para o reino de Deus. Deus abençoe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Paz.